Amigos ligados aqui no Band Play e no band.com.br, seja muito bem-vindo ao Cola em Mim, Cola na Laís, Cola no Moa, Cola no Grid, meus amigos, salve de palmas para esse programa maravilhoso. Cola no Grid! Que beleza, agora todo mundo aqui na câmera aberta. E feliz Páscoa também para você que está acompanhando a gente aqui pelo Band Play, pelo band.com.br. Seja bem-vinda mais uma vez, Laís Souza. Olá, boa tarde, né? Já é boa tarde para você aí que tá curtindo sua Páscoa em casa. Chegou aqui para resenhar conosco, para falar sobre a corrida, que foi maravilhosa, com um resultado que já bagunçou o campeonato e vai apimentar ainda mais 2025, que tá do jeitinho que a gente gosta. Então, hoje tem assunto, meus amigos. Hoje tem, de fã para fã, e já lembrem, corram no nosso post e comentem o que vocês acharam da corrida, o que vocês querem que a gente traga aqui, que nós vamos ler os comentários de vocês aqui ao vivo. Isso aí, Moa. Seja bem-vindo mais uma vez, agora em definitivo aqui no Cola no Grid. Agora sim, agora com mais tempo. Boa tarde para você que tá ao vivo aqui com a gente, que acabou de assistir esse GP da Arábia Saudita. Boa tarde, Lai. Boa tarde, Léo. Bom dia ou boa noite se você tá no YouTube depois assistindo a nosso reprise aqui do programa. E como a Lai comentou, corrida legal. Não tivemos tantas paradas no box como no GP do Bahrein, que era o que eu esperava com essa gama de pneus mais macia. Porém, eu como um torcedor da Ferrari, fiquei feliz com o Leclerc, né? Leclerc ficou em terceiro, não está o ideal ainda para a minha escuderia italiana, porém, tá bom. No meio, quando a gente estava assistindo o GP, ela ainda comentou comigo: pô, moço, torce pra Ferrari, né? Olha o Leclerc ali em terceiro. Aí eu falei: ah, tá bom, ele largou em quarto, né? Que tá bom o terceiro. Aí a gente ainda falou: que fase que a gente tá. Com Hamilton e Leclerc na equipe, eu tô comemorando um pódio P3. Mas se eu pensar outras categorias, teve P1 no WEC. É verdade, na WEC hoje. Tá saindo grande. Entendeu? Na WEC, pra quem não acompanhou, né? Hoje teve as 6 horas de Imola e deu Ferrari. Em casa. Em casa. E vale lembrar, acho que a Ferrari tá precisando mudar essa equipe de estratégia, sabe? Quem sabe essa mexidinha ali melhora as coisas da Ferrari. Quem sabe, né, meus amigos? Comentando um pouquinho sobre essa corrida, na largada, a gente já teve um estribo ali, uma encrenca entre Lando Norris não, Lando largou lá pra trás. Calma, a gente vai falar. Calma, a gente vai falar do Norris, calma. Vamos lá, entre Oscar Piastri e Max Verstappen. Tem aquela questão de track limits, deixar ultrapassagem, o que vocês acharam? Pra mim, era lance de corrida, Era lance de corrida. Eu vou passar um pouquinho de pano, né? Vocês sabem, mas assim, não, mas falando sério. Pra qual, pro Piastri ou pro Lando? Porque eu tô vendo na que você verdade, também tá puxando pro Piastri. Eu tô meio pros dois ali. Não, mas eu acho que é um lance de corrida, é aquela, é pista de rua, né? Era aquela. O Max, se ele vamos dizer assim, não passasse ali, talvez eles iam ver muro, né? Vamos comentar. Possivelmente. Possivelmente ia ver muro. A gente tá vendo na tela aí também a batida de Tsunoda. E assim, exatamente. E o Gasly, vamos comentar já, mas por enquanto da largada, Laís. Mas continua. eu acho que no momento ali, era assim, na verdade, eu até comentei isso nos meus stories ontem, que a minha preocupação era a largada desses dois, porque são dois pilotos extremamente agressivos, pilotos que batem, mas não tiram o pé. E assim, ia ser uma disputa roda a roda, já era uma coisa prevista. E quem tava ali na espreita esperando um negócio, talvez era a nossa Regininha George, no caso, George Russell, né? Nosso Jorjão. Jorjão da Mas massa. ele até ficou comedido ali, porque a gente sabe que ele não é também, ele é esse perfil agressivo. Mas eu acho que foi um lance de corrida. E era esperado, né? Conhecendo o perfil dos dois pilotos que estavam largando lado a lado. E lembrando, Piastri assumindo a liderança. E era esperado que ele ia mostrar o que veio, né? Eu falo isso desde o ano passado. Eita! Ô, Moa, a gente teve essa largada, mas eu quero também que você comente um pouco a mais, que foi a punição da FIA. O pessoal aqui na nossa publicação lá no Esportes, na Band, na publicação... Já vou abrir aqui, ó. Que tá no nosso perfil também, no perfil do Esportes na Band, falou que essa punição de 5 segundos é um exagero, que absurdo, só porque é o Max Verstappen. O que você achou também da punição? Vamos dizer assim, o histórico do Verstappen nessa curva e em situações como essa não é muito favorável a ele. Acho que isso aí pegou um pouquinho, porque quando aconteceu, até a gente estava assistindo aqui, a gente até falou, olha só, um lance digno de Hamilton e Verstappen em 2021, porque no GP de Jeddah daquele ano, eles fizeram várias disputas, inclusive muito parecidas com essa, tanto o Hamilton quanto o Verstappen do lado de dentro, do lado de fora da curva. Sobre esse lance específico, o que deixou muito difícil, tanto pra gente daqui, vocês de casa e o pessoal da organização,
os diretores de prova analisarem vai dar punição, não vai, é porque eles entraram na curva muito do lado um do outro. Sim. Então ficou muito difícil. Aí o Max acabou escapando porque o Piastri ele foi esperto, como a Lai comentou. Gente, ele fez a curva, não aquele famoso, né? um Esperou pouquinho contato. aberto. Esperou, E aquela, freou um gente? pouquinho menos, fez a curva um pouquinho mais pro lado direito, já que a curva era pra esquerda. E aí não tinha pista pro Verstappen. E nem por cima da zebra, né? Não tinha pista e nem a zebra, tanto que ele teve que sair. Ainda bem que não tinha muro ali, né? Porque senão não era já muro, era. gente. Mas assim, falando... Inclusive tem um comentário, só puxando o comentário Manda. aqui, de Verena Monique. Absurda a penalização do Verstappen. Tá lá. Se não tivesse saído, era carro espatifado nas Arábias. Quem espatifou o carro foi Tsunoda, né? Exatamente. Sobre a punição, pra fechar, eu acho que foi demais, honestamente. Sério? Eles foram lado a lado ali, eles poderiam ter mandado um rádio e falado, ó, Verstappen, você tem que devolver a posição pro Norris. Também Isso acho. pra mim já era o suficiente. Agora dá 5 segundos. Se nesse lance o Piastri tivesse entrado muito na frente do Max, Sim, concordo. aí beleza. Ou Por o isso que contrário, né? O Max muito na frente, o Piastri fechasse, eles saíssem. Agora foi tão lado a lado, Foi bem lado a lado. que daria só pra ceder a posição. Ceder a posição. É o Porque que ele eu- ultrapassou por fora, só por causa sim, disso também. sim. E aquela, né? É o que a gente falou de lance de corrida, né? E numa pista como essa, apesar da gente ter tido várias ultrapassagens, quando a gente tem um carro assim, que obviamente tem um piloto fantástico, que nem o Piastri, e sendo o melhor carro do grid, óbvio que ele, a partir do momento em que ele abre ali, é difícil, né? E aí, 5 segundos num box que já tem um tempo menor, né, de percurso ali, era inevitável, né? O Verstappen até tentou, mas a carrocinha da Red Bull não E os chegou, dois ali estavam numa situação, como você trouxe lá, eles são caras que não tiram o pé. não tiram. Então, os dois também têm noção que naquela primeira curva, quem tomasse a frente ia pegar menos ar sujo, a gente pode dizer assim, e ia não sumir na frente. Talvez o Piastri sumiria pelo Sim. carro da McLaren, mas o Piastri também pensou, se eu deixo o Max passar, pra eu passar ele vai demorar muito, talvez um undercut, sem levar em consideração Sim. punição, né? Então os dois tiveram esse contato porque ninguém queria deixar o outro Ninguém ia passar ceder, também. ninguém. O próprio Piastri, durante a corrida, no debate ali da estratégia do Lando Norris, falou, olha, tá ficando complicado, porque o Lando não tinha feito a parada dele ainda. Ele começou, tá complicado, porque eu tô pegando muito ar sujo, e isso estava impactando, e o Verstappen, né, na visão dele, poderia chegar. O Verstappen, obviamente, tá bem satisfeito com o carro, a gente vai chegar a falar sobre isso, Sim. mas é aquela, gente, Piastri, pra mim, é um fenômeno desde a base. Eu acompanho a carreira dele desde o final ali da saída do kart para ele chegar nos Fórmulas. E eu sempre falei, primeiro ano dele ele vai chegar, vai sentir o clima, vai se adaptar. Segundo ano ele vai começar ali buscar. Terceiro ano dele, gente. Terceiro ano dele, batata. Já é aí, líder do campeonato. E é o líder com mais vantagem desde o começo da temporada, se vocês forem olhar as estatísticas. E botou o Lando Norris numa situação difícil dentro da equipe, porque a McLaren, em algum momento, ela vai ter que tomar uma decisão, porque ela tem que otimizar os pontos agora, porque a partir da Espanha muda a diretiva de asa, que é a vantagem ali, vamos dizer, que a McLaren tem no momento. E aí, será que isso vai impactar muito no carro da McLaren, como impactou no Red Bull, em Miami, no ano passado, quando mudou a diretiva, Sim. que né, atrapalhou um pouco, atrapalhou bastante a Red Bull. Bastante. E aí a McLaren vai chegar num ponto em que ela vai ter que ter uma prioridade ali. E a gente sabe que a McLaren tem histórico de pilotos Na né? rixa. Tretando. tretando. Treta. Então, Mas assim, teve vários já. Você não vai fugir dessa, não. Qual, meu E aí? querido? E Qual, meu aí? querido? E aí, mano? Foi justa a punição do Verstappen? Foi justa a Desses 5 punição? segundos? A punição. Não, acho que foi justa. Na minha opinião, foi justa. Porque eu devolveria a posição, eu exigiria senão, ele devolver. não devolveu a posição, certo? Não devolvendo a posição, ele teve, na volta seguinte, entrou para os boxes e aí já saiu atrás de um safety car. Não teve tempo, a FIA foi rápida. Então, o fã do Max Verstappen pode falar, agora você é rápida, né, dona FIA? Mafia. E aí, não deixou ultrapassar e tomou uma punição. Eu acho que foi
padrão, uma punição padrão da FIA. Em outros casos que a gente viu algo parecido em relação de um piloto fazer uma ultrapassagem não permitida, o cara demora ali 3, 4 voltas para não devolver a posição, é 5 segundos. Às vezes a equipe achou que seria uma coisa de corrida, não foi assim que a FIA e os comissários interpretaram dessa maneira aquele lance que gerou esses 5 segundos. Então, pensando pelo lado da FIA, acho que foi uma punição ok, beleza? Mas foi uma briga boa. Agora da batidinha? Ambos não tiraram o pé. Agora, como é que é? A gente tem que falar da batidinha. Da largada. Da batidinha. Só queria colocar uma coisa antes. Diga. Max Verstappen achou o seu espelho para essa temporada? Eu sempre brinquei, desde que eu acompanho o Piastri. E, gente, eu falo isso porque na base ele era assim. Ele é muito centrado, ele é muito, assim, centrado, frio. Quando ele ganhava, tipo, ele comemorava, mas aquela comemoração comedida. Eu sempre brinquei que eu queria, inclusive, o telefone do terapeuta dele, porque toda a inteligência emocional que esse garoto tem é inacreditável. Mas eu sempre comentei que o Piastri era filho de Kimi com Verstappen, entendeu? E nasceu o Piastri. Porque, assim, ele realmente, ele é Mas ele vai jogar sujo igual o Verstappen. Você tá chamando o Verstappen de sujo? Momento treta, cola no grid. Não vai virar essa mesa aqui hoje. Não, eu acho que ele é um piloto, gente... Ele não tira o pé. E eu vou falar mais. Se chegar no momento em que ele tiver que disputar a posição com o Lando Norris, disputando o campeonato, ele vai passar por cima, sim, sem dó. Ele é assim, ele é o perfil, e ele é um perfil de campeão, gente. A gente que ama a Fórmula 1, a gente quer isso. Continue assim, Piastri. Outra coisa, antes da gente falar da batida. Claramente, na minha opinião, a McLaren não está dando prioridade para nenhum dos pilotos ainda. Comentando, inclusive, de Barcelona, que vai ter... Ela está priorizando maximizar os pontos. Isso, maximizar os pontos. Então, claramente, não está priorizando. Mas para vocês, depois de Barcelona, beleza, mudamos o carro está ok, estamos dominante ainda. Vai priorizar o Piastri ou eles vão continuar nesse se matem? Eu acho que vai priorizar aquele que tiver chance de... Vai chegar no momento que vai ter que ser. E vai ser Lando Norris. Você tá sonhando? Não, gente, olha. Eu falei isso. O cara largou de 10º, chegou em 4º, velho. Numa pista travada, mas com muro 2 aqui. batendo, né? Mas bateu atrás, não foi? Não, bateu na frente. Bateu na frente. Então ele ultrapassou 4 carros. Isso, ultrapassou 4 carros. Mas ia passar também os dois ali. Os dois são fracos, vamos falar a verdade. Não, vamos ser justos. Eu não acho que... Os fãs agora. Agora, que absurdo. Vou justificar, porque nós comentamos alguns episódios atrás, eu falei que faltava ódio no Landinho e algumas pessoas não entenderam. O que é o ódio, gente? O ódio que a gente fala no esporte é trazer aquele foco, aquela determinação. E em vez de se lamentar por alguns episódios, óbvio, tem que ter um momento ali de se dar uma lamentada e tudo mais, mas principalmente focar no que é importante, o que vai fazer ele ser campeão. Errou, corrige o erro. O problema do Lando é que ele anda errando com consistência. E numa posição em que você tem chance de ser campeão, né? Já chegou no passado cogitando essa possibilidade, ele brigando com o Verstappen, tem o melhor carro do grid. O que vai definir quem vai ser o campeão, na minha opinião, é quem erra menos. E é assim na Fórmula 1. Com licença, um ajuste no seu microfone. Claro. Pronto, obrigada. Ordens da direção. Ordens da direção. Abraço, direção. Abraço aí, direção. Então, e eu acho que assim, a partir do momento em que a gente tem 2 pilotos que estão disputando liderança, que estão disputando ser campeão, o que define um campeonato é quem erra menos. E no caso, quem está errando menos é o Piastri. E é esse o ponto que eu falo. O Lando se deixa cair na pressão. E é aí que ele entra a falta de ódio. Que é esse momento em que ele acaba que o emocional dele não está sabendo lidar com essa pressão ainda, falta um pouco de maturidade. O que me faz pensar o seguinte, ele já tem 6 anos de categoria e 6 anos de McLaren. Ele está deixando um moleque que, tudo bem, que tem um talento extraordinário, porque o Piastri, ele é extremamente habilidoso e talentoso, chegar e literalmente está sentando na janelinha. Mas errar é humano. Persistir no erro. E aí, um grande exemplo. Assim, eu poderia abrir uma lista aqui de exemplos sobre o Lando Norris, disso que a Lai falou. Mas eu vou citar só um que é muito recente, que não foi nem nas entrevistas, foi na pista. Esse ódio
que ele não tem, que a Lai comentou. No final do GP do Bahrein, ele tava na caça do Russell para tomar, se eu não me engano, a segunda posição, se eu estou bem lembrado. E ele estava chegando. Tudo indicava que ele ia ultrapassar o Russell. Até que chegamos na última volta, ele estava, agora eu não lembro, mas meio segundo, 0,4, 0,7. Ele estava muito pouco tempo do Russell e com um carro com pneu menos desgastado, com um pneu com menos vida útil na corrida, e ia chegar. Chegou no último setor, ficou meio que claro que ia faltar mais uma volta para todo mundo, que a gente que estava assistindo, ia faltar mais uma volta para ele ultrapassar o Russell e realmente não ia dar. Agora eu trago o meu ponto. Um cara que tem esse ódio, que tá com essa vontade, ele vai até a bandeira quadriculada acelerar tudo. Nem que fique 0,2 do lado a lado ou muito próximo. Ele vai tentar até o último segundo. Foi o que o Verstappen fez semana passada, acho que em cima do Gasly. Exatamente. Ele conseguiu ultrapassar. Foi isso. Chegou no começo do terceiro setor da última volta, o Norris simplesmente tirou o pé. Acho que ele percebeu que não ia dar e ele desistiu. Na hora que eu vi isso no momento ali, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Aí você pode estar pensando, mas ele não... Você não acabou de falar que ele não ia ultrapassar? Então ele percebeu que não ia e tirou o pé. Mas a gente tá numa corrida. Vai que, na última curva, o Russell erra. E ele escapa, como o Russell já fez o ano passado em Singapura. Se eu não me engano, foi ano passado ou retrasado, mas foi em Singapura. O Russell, na última volta, nas últimas curvas, passou reto em uma e ele abandonou. Então, poderia acontecer, e é muito... Isso acontece. No esporte é assim, gente. Corrida, tudo pode acontecer, até a bandeirada. Então, é isso. Eu acho que o Lando, ele precisa... Acho que o Piastri podia emprestar ao terapeuta, né? Passa o telefone do terapeuta. Brincadeiras à parte, mas eu acho isso, que no Lando, no momento... E eu acho que é o momento dele sentar com ele mesmo e pensar, ok... eu tô disputando o campeonato, eu tô perdendo espaço pro Piastri, então eu preciso tomar uma atitude. E aí é o momento dele. Ou ele vira a chave e muda a mentalidade para mentalidade de campeão, ou ele vai, mais uma vez, ficar à sombra de outro piloto. E aí chega naquele ponto. Imagina, gente, o Piastri tem 3 anos de McLaren, ele tem 6. Piastri renovou por múltiplos anos. E aí, como que ficam as coisas? Mas sabe como é que é? Vocês não estão entendendo. Isso aí, estratégia, do grego, estratégia. Lando Norris vai devagar. Aproveitando que a gente está falando de McLaren, Lando e Piastri, 3 anos de diferença. Vamos chamar o Lucas, que vai participar com a gente. A gente tá importante agora, tá até correspondente aqui na sala digital. Que isso, Lucas! Hoje mais pertinho, né? Presencialmente. Tá colando com a gente, né? Exato. Eu gostei dessa. Estamos com o Piastri aqui do lado, mas o colando foi bom também. Boa tarde pra vocês, pra quem tá acompanhando aqui o Colar no Grid, no Band Play, né? Band.com.br, depois no YouTube também do Esporte na Band. Olha, a gente tem dados pra contribuir com essa treta toda, viu? Vou mostrar pra vocês, porque a gente acompanha aqui na sala digital o interesse de buscas das pessoas no Google. E aí eu fiz uma comparação, usando o nosso sistema aqui, até com exclusividade dessa parceria que o Grupo Bandeirantes tem com o Google, para a gente entender o interesse de buscas Norris versus Piastri. Então, a disputa para além das pistas, né? A disputa nas buscas também. A gente vê, claro, que um se destaca mais que o outro quando vence o GP, né? Norris que venceu ali a primeira etapa na Austrália, depois o Piastri vencendo na China, em Bahrein. Mas quando a gente chega agora na Arábia Saudita, não foi o Piastri que ficou na frente nas buscas. Foi o Norris porque acabou tendo aquele acidente na classificação, isso chamou muita atenção. E quando a gente cruza esses dados com o sentimento de redes sociais, né, gente, a gente percebe exatamente esse medo do psicológico do Norris, o que está acontecendo com ele, por que ele não está conseguindo se mostrar como esse primeiro piloto que a equipe precisa, né, apesar de estar nesse momento ali de conquistar pontos, de realmente defender o seu título nos construtores. Mas olha, o cenário do Norris, quando a gente olha os últimos 3 anos, que é exatamente essa
construção do piloto e da equipe da McLaren para chegar nesse ponto de defender agora um título de construtores. Vocês sabem muito bem onde estava a McLaren em 2022, 2021. Estava lá atrás na tabela, né? Então, assim, a gente olhando agora, a gente vê que realmente a equipe se construiu muito bem. E a gente tem dados aqui para mostrar para vocês, que é a nossa próxima arte. A gente pegou uma comparação de estatísticas mesmo de Norris e Piastri desde 2023, que é quando essa dupla se formou de fato na Fórmula 1. Lucas, esse aí é os dados da treta que vai ter aqui agora. Agora que eu vou atiçar vocês, entendeu? Porque olha só, desde 2023 a gente sabe que o Norris brilhou ali nas duas primeiras temporadas em relação, né? Quando a gente olha para o cenário da McLaren, marcou mais pontos, isso se reflete aqui, olha só. Foram 661 pontos contra 487. A gente está falando de 51 corridas que eles disputaram juntos desde 2023. Mas olha só, 5 vitórias para cada um, gente. E o Piastri, a gente lembra muito bem, venceu uma corrida antes do Norris vencer na Fórmula 1, né? Então agora o Piastri, vencendo sua terceira etapa em 2025, consegue igualar o número de vitórias de Norris, o que também chacoalha essa relação entre os dois. E esse número já contando com a vitória de hoje. Já contando com a vitória de hoje. Então 51 corridas a gente tem desde o começo dessa parceria na McLaren, né? O Norris ganha em pódios, 24-14, em poles também, 9-2. Mas a gente vê que quando a gente pega a primeira temporada dos dois juntos, 2023, a diferença era mais de 100 pontos. O Norris fez mais que o dobro de pontos do Piastri. Na temporada passada foram menos de 100 pontos, os dois pontuando muito melhor e já muito mais próximos. E agora a gente tem uma vantagem de 10 pontos para o Piastri na frente do Norris. Então, gente, briguem à vontade, tá? Ai, que delícia! Virar a mesa hoje aqui. Nada como ter dados. Não, mas olha, nada como ter Fundamentar dados. uma treta, não é verdade? Agora a gente tem dados para tretar e decidir. Lando Norris ou Oscar Piastri? Piastri ou Norris? Vamos tretar agora, mas pra gente não derrubar a mesa em cima do Lucas, vamos liberá-lo aqui. Ok, ó, vou fugir aqui porque eu tô sentindo clima hostil, gente. Beijo pra vocês de Obrigado, casa. Lucas. Obrigadão, Valeu. Lucas. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Até a próxima. Agora sim, meus amigos, agora temos números dados e eu ainda insisto que Lando Norris ainda é um pouquinho mais piloto que Piastri. Por quê? Peraí, vocês estão me olhando muito torto. Calma aí. Posso me defender? Ó, Peraí. agora... Olha que nosso olha telão. Meu Olha Deus! Isso é uma... O pessoal não tá vendo ainda. Ainda bem. Ah, não, a gente não vai Será pra que esse eles vão assunto ainda, perdão. Ah, calma. Pulamos A gente pauta, já vai pulamos mostrar. a pauta. Na hora que a gente mostrar, Isso. eles vão entender por que a gente reagiu dessa maneira. Mas o próximo GP é em Miami, se eu não me engano. Miami, Então, Miami. Miami, que foi a primeira vitória de Lando Norris na Fórmula 1. Então, agora é um momento crucial, não digo nem na temporada, eu digo na carreira do Lando Norris. Por quê? Começou vencendo, liderando o campeonato, sustentou 4 GPs essa liderança. Então, para mim, o seu companheiro de equipe tomar a frente do campeonato, ter mais vitórias do que ele, e toda essa situação dele nas entrevistas é um erro e tudo mais, baliza que ele não faz, baliza que ele faz errado, é uma batida erros. no quali, como ele fez agora no Q3 desse GP da Arábia Saudita. Então, a partir de Miami, ele tá só a 10 pontos. Ele pode aproximar ou passar, ou ele pode afastar de vez. Imagina só se ele tem um outro erro. Se ele larga lá para trás, se ele perde um pódio, como por exemplo hoje. Então, o GP de Miami, que coroou ele o ano passado com a primeira vitória, é outro GP que vai ser crucial na carreira dele. Se ele não manda bem, não vence, ou se o Piastri termina na frente dele, ampliando a vantagem de pontos, aí eu acho que a gente vai entrar de novo na parte mental do Norris, que a gente sabe que não vem sendo das melhores, que me faz lembrar um pouco a vibe do segundo piloto da Red Bull, que também, tudo que vai acontecendo, você que está em casa sabe do contexto do segundo piloto da Red Bull, que é a onda do Pérez, que tem que arriscar mais, aí em arriscar mais, você bate. Quando você bate, você perde a confiança. Aí você já não arrisca tanto, porque você não quer bater de novo. Só que aí você tá mais longe do Max. Aí você classifica lá atrás, perde rendimento, todo mundo critica e vira uma bola de neve. Será que o Lando Norris vai começar a entrar nessa bola de neve agora negativa, trazendo esse ponto da parte mental do segundo piloto da Red Bull, remetendo esse conceito pro Lando Norris? Então, GP de Miami para mim vai ser crucial e a coisa tá feia, viu? A coisa tá feia. Eu só queria fazer um negócio importante aqui. O Piastri, na primeira corrida, só pontuou 2 pontos.
Se ele tivesse chegado no pódio, essa vantagem dele na liderança do campeonato estaria maior ou ele já seria líder na última corrida. Então, assim, é uma coisa para a gente se pensar, porque Miami é uma corrida que mudou o campeonato do ano passado, né? Foi ali um momento em que a gente viu a mudança na Red Bull. E é a corrida que pode definir muitas coisas internamente dentro da McLaren. E vai ser interessante ver, porque assim, a gente tem ali uma disputa de dois jovens promissores, talentos, mas principalmente ali temos o Zac Brown, que sempre puxou mais para o lado do Lando. Ali do outro lado a gente tem quem puxa mais para o lado do Piastrinho. E agora vai ser interessante, vai ser impactante ver como que a McLaren vai se desenhar. E nesse meio termo, ali, a gente está esquecendo que a gente tem um Max Verstappen que está em terceiro, quase venceu a corrida, poderia ter vencido, talvez, se não tivesse tido a penalização. A gente não sabe, né? Porque não dá para entender, de fato, a que ponto o carro da McLaren tinha mais força, não tinha. Mas muita coisa vai acontecer ali. A hora que a gente vir de Miami e entrar na era europeia do campeonato, aí, meus amores, vocês estavam, eu falo, vocês sentiam falta de um campeonatinho disputado? A gente está na 5ª rodada e já temos outro líder de campeonato. Exatamente, olha, eu serei o passador de pano oficial aqui de Lando Norris na temporada, né? Nada que me orgulhe muito, mas deixa comigo, Lando, eu tô contigo, cara, não abro, beleza? Mas vai ser difícil. Oscar Piastri, 5 etapas, 3 vitórias, né? Vai dominar, será? Tomara. Ó, eu vou puxar os comentários aqui, ó. A Thaís, minha amiga, inclusive, Pistachinho mandando... Pistachinho, gente, eu amo os apelidos que a internet dá pros pilotos. Pistachinho mandando super bem, verdade seja dita. Mas que ódio desses limites de pista. E a Thay, ela é Red Buller, tá? Red Buller. Muita gente elogiando aqui, ó. Pistachinho vai chinelar, vai para conseguir esse P1, eu acredito. Oscar Piastri liderando o campeonato, ansiosa para como o campeonato desse ano vai se desdobrar, promete altas emoções. Ceci, muita gente elogiando. Muita gente mesmo. O Piastri tá construindo uma fanbase aí. A galera quer o caos. A galera gosta de quem vence, né? É isso aí, tá certo. Todo mundo tá certo. Vamos lá então pros nossos memes, que essa etapa rendeu, hein, amizade? Que a gente tá rindo. Pô, eu tava procurando um aqui, não meu. achei. Não achei. Olha lá. Olha, esse que a gente tava rindo naquele momento. Olha só que Câmera da imagem. verdade. Que imagem maravilhosa. Quem que vocês acham que mandou esse meme? Quem que vocês acham que mandou esse meme, gente? O cara é hater oficial do Norris. O cara é o maior crítico calma. de Lando Norris. Primeiro, Assim, ó, se a McLaren está boa hoje, Lando Norris carregou nas costas. Sim, sim. Posso falar uma coisa? Tá vendo? Mas eu vou dizer que, nesse amigo, eu vou pesar pro seu lado, porque o Lando Norris fez uma boa corrida de recuperação hoje. A gente tá falando, mas eu sei que as pessoas acham que a gente tá pegando um pouco pesado. Não é. Eu acho que vocês estão sim. Não, eu tô sendo justa. Porque, gente, o erro dele no quali ontem não tinha, assim, até compararam, eu vi o pessoal comparando com a batida do Verstappen em 2021, né? Mas ali não era nem... Ele estava abrindo a primeira volta do Q3, então não era o momento de errar. E foi um erro, gente, foi uma pipocada mesmo. Mas hoje ele correu, ele fez uma corrida consistente, conseguiu avançar com o carro, mesmo ali, igual a gente estava comentando sobre o ar sujo. É uma pista com, apesar de retas muito rápidas, é uma pista difícil de ultrapassagem. Então, hoje eu passo um paninho para Lando Norris, mas foi pipocada sim. No quali foi. Que isso. Já falei pra você, errar é humano. Pipocar sempre. Porque ele é muito humano, né? É muito humano. Muito, O cara né? tem um coração Tá gigante, sendo muito vocês sabem. humano. E aí, Moa, o que você achou dessa pipocada? Ó, eu acho que combinou, não combinou? Combinou. Eu acho que combinou. Mas assim, ó, eu gostaria realmente que o Norris estivesse brigando realmente com o Piastri e com o Verstappen, porque seria mais um piloto brigando. Imagina essa treta que aconteceu entre Piastri e Verstappen na largada, se o Norris estivesse do lado ali, igual a gente comentou... Ia ser um sanduíche de Red Bull. Igual a gente comentou, o Russell, que tá ali quietinho, né? Ele tá Lagoa. conquistando um monte de pódio aí do jeito que ele fez na largada hoje. Ele foi ali quietinho, só fez a curva
e ficou ali, na dele. Agora, se fosse o Norris, não ia ficar desse jeito. Não. Ele ia ter que se colocar no meio, do lado, de algum jeito, dentro desses dois carros. Então, eu fico zoando o Norris, ele dá muito motivo pra mim, mas eu queria realmente que ele não tivesse essa situação, que ele estivesse no meio dos dois, brigando pra ter mais disputa. Porém, já que ele não está, a gente tem que fazer essas coisas aqui, né? Pipoca sabor Lando Norris. Que isso, que Pipoca isso. Norris, é o Pipoca Próximo Norris. meme, vamos lá, que tem Verstappen. Ficou assim, ó. Ah, Na O homem tá classificação. assim aqui, tá, gente? Porque, na verdade, o homem não tá feliz, não. É. Mas no qual ele ficou. no ficou qual na ele lagoa. tava felizão. Não, Quali. no qual- Gente, Briguem, que volta, hein? papaias. Que- Deixa... Que voltem. É sensacional. Que cara. voltem. Será que ele se redimiu de 2021? Acho que Ah, não. não. Não, né? Mas, cara, 2021, ele ter batido ali no finzinho não tirou o brilhantismo daquela Não, volta. nem Até jeito. hoje, todo mundo lembra daquela volta. Mas é aquela, né, gente? É Verstappen, a gente tá comentando aqui da força das McLarens. Mas o homem veio aí, né, gente? Ele sempre dá um jeitinho de estar ali na frente, né? E é isso. Aproveitando o domingo de Páscoa, vamos rezar juntos por ele. Dê as Oração. mãos, irmãos. Vamos dar as mãos aqui. Rogai por Oremos. nós. Rogai por Oremos nós. pela Sauber. Vamos Sauber. orar pelo nosso trator, Sauber. Tratorzinho. Alô, Gente, Aldo. Tá difícil, vamos viu? comprar Dá uma mãozinha aí, meus produtos amigos. patrocinadores do Bortoleto, tipo chocolate. Eu não vou falar o nome, né? Mas o De chocolate. pau, Mas já se o dá uma chocolate forcinha aí, quiser velho. O chocolate quiser patrocinar o Cola patrocinar no a Grid, gente. tamo aí, né, Isso. chocolate? Compre o Chega. chocolate, aproveita a Páscoa, compra o chocolate e tal. Isso. Utilizem o cartão tal, entendeu? Para ajudar a gente a construir uma carroça, em vez desse trator, a carroça é mais leve, entendeu? Olha, gente, que situação. Vamos rezar por ele. Aproveitar o domingão de Páscoa, Oh, esse clima. que ressurreição de Cristo, Ressurreição né? de Cristo, esse clima Ah, todo. gente, agora vamos comentar disso que veio aí? Olha! Gente, Sir Lewis Hamilton. agora eu Essa vou é sua falar. área. Agora é minha área, com Vai licença. Pra quem não sabe, gente, tem um evento gigantesco do mundo pop, da moda, que é, gente, o Met Gala, que é um dos maiores eventos, assim, com as maiores celebridades do mundo. E sabe quem é um dos hosts esse ano? O host? Sir Lewis Hamilton. E não é a primeira vez que ele vai no evento, ele tá sempre no evento, ele é sempre destaque, mas, gente, sério, e capa da Vogue, olha o nível desse homem. Patrão tá patrão. Entendeu? Olha o nível. E assim, vamos acompanhar o Met Gala esse ano só para poder ver a Dia beleza. 5 de maio. Dia 5 de maio. É sempre um evento, tá? Para quem não acompanha, é sempre um evento com as maiores celebridades, os maiores nomes da música, do cinema, A-lists do mundo inteiro estão nesse evento. Onde acontece? Você sabe onde acontece? É no Kodak, acho que em Nova York. Eu não Em lembro. Nova York. É em Nova Então York. tá pertinho que acontece em Miami. Depois de. Ele já vai, Depois de GP de Miami acontece Met Gala. É, exatamente. Aí, ó, É por tá ali isso que ele pertinho. já. E eu vou falar pra vocês. Ele entrega, viu? Todo ano ele entrega aclamação. Porque é um evento muito sobre moda. E tem tudo a ver com o patrão, né, gente? Moda. Será que ele vem de Ferrari style diferente? Assim, ai, tô animada pra ver qual é Ele é que é. estiloso. Eu Estilosíssimo. acompanharei o Instagram da Verdades da Lai, porque eu não entendo nada de moda. Então você Nada vai também. dando feedback. Eu Nada vou deixar também. que eu comento com vocês sobre Ensine esses machos aqui sobre moda. Nossa, não Vou manjo ensinar. nada. Primeira dica de look para os machos. Cadê Ah. as asas de borboleta? Nossa. A gente Entendeu? queria usar as orelhinhas Não, hoje de a coelho gente da errou Páscoa. duplamente. Porque a gente não trouxe a asa do bortoleto, nem a orelha, Orelha de nem o coelho. coelho da Páscoa. Exatamente. E nem o crucifixo pra gente fazer uma oração. 50 Ave Maria, Nossa, a gente 345 errou, a Gente, errou várias vamos vezes fazer hoje. vamos fazer. Quem sabe se nós nos unirmos e fizermos uma promessa coletiva, tipo o Brasil inteiro, entendeu? Fizer uma promessa de um ano, entendeu? Quem sabe assim Cristo fala, vamos Não, ajudar teve- essa Sauber. Pois é, a gente vai falar, mas teve um momento, quando ele tava em 15º, o Bortoleto, a gente quase fez uma festa Opa. aqui. Foi Mas depois mesmo, a gente gente, fala foi. tudo, mas... A esperança pra esse A ano. esperança. Amigos, a gente comemorou muito, no caso você, né? A gente, os fãs de Verstappen, comemorou Ai, muito ai. com essa pole position que iludiu um pouco. Vamos ser sinceros, né? O fã Red Buller. Mas, lembrando que o Max Verstappen, como vem se comentando nos bastidores, ainda mais nessa semana, foi muito, ainda mais pós o GP do... Perdão, esqueci o último GP, foi? Bahrein. Bahrein. Ainda mais pós-GP do Bahrein, que a Red Bull não foi tão bem quanto esperado. O Max Verstappen saiu muito crítico à equipe, não saiu muito feliz. E voltou-se aquele assunto da cláusula de seu contrato
Red Buller. Eu vou Chore, contar pra Red vocês, gente, Buller. ó, oração 2399 pela Red Bull que tá desintegrando. Não, agora vamos falar sobre o querido da cláusula. Pra quem não sabe, gente, essa cláusula ela existe desde 2020, quando ele renovou com a Red Bull. Naquele momento, ele chegou a negociar sim com a Mercedes, não sei se vocês se lembram disso, foi durante o período da pandemia. E ele acreditou no projeto Honda e Red Bull e permaneceu na equipe e fez uma renovação no qual ele aplicava uma cláusula que se ele finalizasse o ano abaixo de terceiro, ele poderia sair sem pagar multa rescisória. Quando ele renovou o contrato, essa cláusula se manteve. Ele tem contrato até 2028. Ou seja, ele pode sim sair da Red Bull. Eu creio que se for para sair, ele vai puxar essa cláusula a partir desse ano para que esteja livre no ano que vem. Mas sim, gente, é uma cláusula existente. Normalmente os pilotos, os maiores pilotos do grid, eles têm essas cláusulas de performance, né? Sim. Ainda mais em contratos extensos, como foi o que a Red Bull afirmou com o Verstappen, né? Que é em tese até 2028. Eu ainda acredito, eu que acompanho o Verstappen desde a Fórmula 3, vi a chegada dele na Red Bull. Vou ver ele sair da Red Bull. Produção, traz um lenço, assim, né? Fim de uma era. Encosta sua cabecinha. Ai, gente, não, brincadeiras. Mas eu que acompanho o Verstappen desde o início dele, da carreira, eu acredito que ele, de fato, aposentará em 2028, mas eu, neste momento, acho que ele não aposenta na Red Bull, que era um sonho, acho que de todo fã do Verstappen e da Red Bull, queria ver, né? O início, a ascensão e o fim dele na mesma equipe, mas... e ele vai aposentar, gente, porque o Verstappen tem outros planos. Ele tem a equipe dele, ele tem a Verstappen.com, que já corre de DTM, que está correndo já Endurances, e eu prevejo um Verstappen aí em 29 correndo uma Le Mans, tá? Que é um sonho que ele já deixou claro em diversas entrevistas. E ele tem a equipe dele, tem outros projetos. Agora a filhinha dele tá para nascer. Se não me engano, tá previsto para nascer agora, tá? Na próxima semana. Legal, acompanharemos. E então, assim, é possível que ele saia. E é possível também que, se for para palpitar, eu jogaria ele na Aston Martin. Por quê? Calma, vou jogar o porquê. Adrian Newey foi para Aston. A Aston já homologou um novo túnel de vento, o que da Red Bull está extremamente ultrapassado. Para quem não sabe, eles estão até projetando um novo túnel. Além disso, a gente tem a questão também do Lawrence Stroll ter investido, assim, todo o time, né, do fundo de apoiadores, né, os financiadores da Aston Martin, investido em uma fábrica gigantesca, com uma estrutura de ponta. E o Adrian Newey não quer saber do carro desse ano, tipo, vai focado no carro de 2026. E, na minha opinião, Alonso aposenta em 26. Ah, é? Eu acho. Moa, na Red Bull, o último que sair apaga a luz, tá mais ou menos assim, né? Tá desse jeito, gente. Desintegrou a equipe, saiu o Whitley. Só tá faltando sair Jean-Pierre e Hannah, mas Red Bull pelo menos amarrou esses dois ali, promoveu a Hannah. Ela agora é líder, chefe mesmo de estratégia da Red Bull toda. E o Jean-Pierre, além de engenheiro de corrida do Verstappen, ele também é engenheiro-chefe da divisão toda de corridas. Então, esses dois ainda ficam, eu acho. Vai passar por uma transição, mas todo mundo, os cabeças ali... Nitidamente uma fã da Red Bull, né? Nitidamente. Eu entendo da minha latinha. Red Bull. A latinha me passa raiva? Sim. Eu já adquiri algumas rugas e tive que pagar alguns botox? Também. Já me envelheceu há alguns anos? Fato. Mas desde 2011, gente, eu vi a saída de... Gente, eu sobrevivi à saída do Vettel. E para quem não se lembra, foi a mesma situação. A gente está vendo... Vai passar por algo parecido. Vai passar por algo parecido. O Vettel saiu, a Red Bull enfrentou ali 8 anos ali, com a Mercedes macetando. Aí veio 2020, ela começou a evoluir, Verstappen terminou em segundo no campeonato. 2021, a gente viu o que aconteceu. E depois ela voltou a vencer, teve um ano tranquilo, mas jogaram tanta praga na latinha que tudo se desintegrou. Tá amarrado esse quarto título, né? Tá amarrado. Que isso. E aí, Mo, tua opinião? Quero saber também por que Red Bull
hoje considero uma das grandes equipes da Fórmula 1 e é sempre difícil para os fãs, para a gente que acompanha o automobilismo e quer ver equipes desse tamanho sempre muito competitivas, ver essa fase de transição que se, né, confirmando a saída do Max Verstappen para 2026, possivelmente como a Alai adiantou para Aston Martin, o último que sair apaga a luz, aí teremos mais um período de baixas, possivelmente, da Red Bull. E aqui principal, também falando da Racing Bulls, né? Exatamente. E aí a situação da Red Bull vai ficar muito complicada, porque quem a gente coloca no lugar do Max Verstappen? Concordo com que... Hadjar, Yuki Tsunoda e Lawson. Nossa, de novo, a volta. Se bem que a gente tem um nomezinho na Fórmula 2, na Fórmula 3 e que agora tá na Fórmula 2, que é um nome pra gente ficar de olho. Depois, no próximo programa, eu trago as estatísticas deles pra gente comentar. É um nome que eles meio que projetam pra ser o novo Verstappen da Red Bull. Mas, assim, não tem, gente. Quem que vai ser? Será que o Alonso desaposenta e volta, que nele fez? O Bortoleto tá num trator aí dirigindo. Eu botaria um borboleta ali, o gente. Bortoleto já tá brother do Verstappen, direto eles vêm conversando ali. Numa dessas conversas eles poderiam falar, até vácuo no qual eles trocaram. Vai pra Aston Martin, me indica aí. Me indica aí. Me dá meu currículo. Toma meu currículo, amigo. Toma meu currículo. Meu LinkedIn. Mas essa questão da Red Bull é muito complicada. Uma coisa diferente para mim que acontece na Red Bull, das outras equipes, mesmo essa transição, o término daquela mini era, ou era que a gente pode chamar do Vettel, depois a Mercedes dominando essa fase de transição, o começo do Verstappen na Fórmula 1, e depois a gente pode dizer uma dominância dos últimos 4, não dominância em si, mas 4 títulos de pilotos com o Verstappen bem na frente e fazendo milagre como pole e vitória que ele já fez nesse ano. Só que uma coisa eu vejo diferente da Red Bull, como por exemplo, a Mercedes está passando por um momento de transição, porque dominou principalmente o campeonato de construtores e o de pilotos por muitos anos com o Hamilton. E o Bottas ajudou ele a ganhar muitos anos com os construtores, antes o Rosberg. Só que a transição na Mercedes não parece uma coisa tão... Isso que eu vou usar essa palavra porque tá comum hoje em dia, mas essa coisa tóxica que parece ser... Também. Gente, parece ser a questão da Red Bull. A latinha é tóxica mesmo. E além disso... Eu falo. Helmut Marko. Por isso que eu falo que, por exemplo, meu sonho como torcedora da latinha, e eu acho que pode acontecer, tá, gente? Isso aí que você... já grava aí, printa aí o que eu posso falar. Não me espantaria daqui uns 3, 4 anos, a Red Bull comprar o passe do Piastri. Porque o Piastri tem perfil de Red Bull. Não duvido também não, verdade. Porque eles são tóxicos, é talhado no... E vale dizer que a Red Bull, gente, muita gente não gosta da equipe, eu entendo, porque ela é tóxica mesmo, entendeu? Se é tóxico, torcer pra ela também é meu traço tóxico, eu falo. Mas, assim, vale dizer que é uma coisa muito importante que grande parte do grid atual é de formação da Red Bull. Sainz, formação da Red Bull. Verstappen, Albon, Hadjar, Gasly, Lawson. A gente tem aí 6, 7 pilotos, todos de formação Red Bull. E então a gente teve a era de ouro da academia, que também foi por água abaixo, entendeu? Tá todo indo por água abaixo. Mas assim, eu tenho esperança. Inclusive, essa semana, não sei se vocês chegaram a ver, que o Helmut Marko deu uma entrevista falando que seria interessante, que ele já está na hora de desacelerar e que tirar o pé. Passou da hora, na verdade, né? Já faz, por favor, aposenta. Já passou da hora. Enfim, e ele disse que seria interessante ver o Sebastian Vettel na posição de consultor. E para quem não sabe, o Vettel tem relação com a Red Bull ainda, é muito próxima. Então, quem sabe aí seja essa mudança também que precisa, né? Um fluxo novo, né? Um novo... Super apoio também. Acho que, primeiro, uma hora vai ter que dar... Ou vai chegar uma conversa entre Helmut Marko e o chefe de equipe, que agora me falhou o nome dele. Christian Horner. Minha mente vocês estão vendo. O Horner. Christian Horner. O Helmut já tá brigando com... Os dois vão ter uma conversa séria, assim, tete a tete, e falar quem vai sair, eu ou você? Vai ter que decidir uma hora, porque a gente tá vendo que esse casamento não vai dar muito certo mais daqui pra frente. É só ladeira abaixo. Eu acho que muito passa também por aquela situação do começo do ano passado. Dos escândalos da Red Bull, com certeza. Acho que rachou totalmente o grupo, a garagem, a diretoria também da Red Bull, seja a Red Bull equipe, depois do falecimento de quem criou a Red Bull Racing, né?
que é o pioneiro da Red Bull, tudo mudou ali, gente. E ali virou também uma disputa de poder, né? Por conta do grupo tailandês. Sim, com certeza. Então, assim, eu acredito. A saída da Honda agora, a chegada da Ford, a gente também não sabe. E esse é um ponto também que eu acho que pega, porque o Verstappen acreditou na Honda, mesmo quando todo mundo falava, E é a uma Honda bomba. vai pra... A Honda vai para Aston Martin. E aí é que é meu ponto. A gente tem o Adrian Newey, né, na Aston Martin. A gente tem a Honda com a Aston Martin, a estrutura e o dinheiro da Aston Martin. A gente tem ali o único ponto que eu acho que pesa contra seria a questão dele ter o poder de botar a banca, porque o Verstappen, ele é a equipe hoje, né? Ele que direciona carro, ele que direciona a mas estratégia. ele vai pra esse caminho. A gente já viu tantos outros, Senna, Schumacher, onde chega, eu quero assim. Exatamente. vai. Só que, por exemplo, o pessoal falava da Mercedes, que a gente vai chegar no ponto do George Russell em seguida. Mas, assim, um dos motivos pelos quais eu não acho que o Verstappen iria para Mercedes, já houve tentativas do Jos Verstappen, que é pai do Verstappen, de negociar. 2020 ele teve negociações, ano passado teve conversa, sim. Mas por que ele não fecha com a Mercedes, gente? 2 galos bravos. Imagina Toto trabalhando com o Verstappen. E o Toto já desdenhou do Verstappen em diversas oportunidades e na base. Entendeu? E aí ele tentou ir para a Mercedes não quis. Red Bull veio e falou: vem cá então. E aí ele pegou uma birra, né? ele pegou e o Verstappen, gente, ele é holandês. Holandês é um povo direto e um povo que, assim, não esquece das coisas, não. Mas sempre Teve até um podcast que eu vi na última semana, comentei com o Léo e com a Lai, do Nelsinho Piquet, que é irmão Da Kelly. da Cunhadinho Kelly, do Max. do affair da esposa, namorada, noiva do Verstappen. E o Nelsinho Piquet falou que na pré-temporada no Bahrein, ele estava lá com a Kelly nos 3 dias de testes. Então eles ficaram ali no paddock, na cidade. E que ele falou que toda vez que o Nelsinho tava com a sua irmã, com a Kelly, e o Toto Wolff passava perto deles, ele via a Kelly e já ia direto, não importa o que ele estivesse fazendo, ele parava, ia e puxava assunto com a Kelly. E aí, como vocês estão? Como tá? Sabe aquele papo furado? Só pra Criar uma proximidade com a Kelly, consequentemente, pra tentar alguma coisa com o Verstappen. É igual quando a gente faz, que a gente vê a mãe do contatinho, né? Tudo bem, senhora, né? Como é que tá? Sou aquele menino e não sei o quê. Sou um menino bom, sabe? Sou a namoradinha, aquela coisa assim. Mas é isso, gente. Por isso que eu aposto. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria sim que se o Verstappen não terminar, gente. E eu vou falar que, assim, ele pode invocar a cláusula a partir do quarto. Mas eu não me espantaria do Verstappen tentar sair, ainda se ele não terminar em quarto. E apostaria também que ele é capaz dele, tipo, quem ele falou assim, tô livre para o mercado, o fundo que vier, por exemplo, da Aston Martin, bancar a multa dele. Gente, é o Verstappen. Sim. É o Verstappen. E ele tá no auge dele e ele quer aposentar no auge. Por isso que eu falo. Pra mim, ele não briga 2026 por título. Eu acho que é muito incerto, mas assim, a Aston Martin, mesmo tendo o Adrian Newey, é um ano, gente, para adaptação, carro novo, motor novo, toda uma estruturação nova, mas eu acho que ele estaria mirando em 27, 28 e aposenta. É isso. Que daria um time até pro Alonso, né? Se o Sim. Alonso ainda quiser o ano que vem, ficar um 26, Stroll podia ir beleza, pra WEC. aposenta e já O era. Stroll podia ir pra WEC. Imagina. E o Drogovic ficar do lado do Verstappen, ó, que Pois é. maravilha. Olha beleza. só. Amigos, rapidinho pra gente falar do Russell, porque senão, depois, semana passada a gente não falou do Russell. Como assim vocês estão falando do Russell? verdade. O Russell fez uma corrida maravilhosa, que pipipi, papapó, ele é o novo Oscar, não sei o quê, ele é o novo Senna. Tô brincando, ninguém falou isso não. Mas beleza, vamos falar do George Russell, que agora tá com um novo contrato com a Mercedes e agora literalmente vai ser o cabeça da equipe para essa temporada e para as próximas, Ele já quem não sabe. tá com. Ele assinou? Não, ainda assinou. não. Ele, na verdade, é o seguinte: ele tem o que eu levantei. Que ele tá para anunciar uma renovação com a Mercedes. É que eu tava sabendo de bastidores. Ah, Tô brincando, quem vê pensa, né? solta aí. Alô, Toto Wolff? Peraí, vamos ligar pro Alô, Toto amigo. Wolff. Não, na verdade, o que eu tô sabendo é que, de fato, ele tá negociando, já negociou, já tá com o contrato praticamente pronto. Eles devem anunciar aí nas próximas corridas a renovação por 2 anos com George Russell. E o Kimi também vai ser renovado, porque, Beleza. gente, ninguém pode negar. Kimi Antonelli
é o rookie que até o momento mais estável, Futuro que melhor da Mercedes. tá entregando resultado. E aí? E aí? Exatamente. A Mercedes vencendo a equipe. Depois a gente vai falar do campeonato de construtores, tudo certinho nas posições, mas sem dúvida nenhuma vem surpreendendo bastante. George Russell com pódios já esse ano. Seja sincero, ninguém esperava pódios em uma McLaren que teoricamente dominaria com o Piastri e Norris, o Max e as Ferraris, que a gente tinha muita expectativa com o Leclerc e a chegada do Hamilton. A gente não esperava que a Mercedes realmente tivesse pódios e principalmente que o Antonelli tivesse posições ali na frente, como por exemplo hoje ficou na 6ª colocação, largou em 5º, mas assim, pro que a gente esperava, como eu comentei, é um ótimo ano, é o rookie que tem o melhor carro, lógico, mas que também está entregando. A gente falou desde o programa do GP da Austrália, onde naquele GP o Antonelli teve um ótimo GP, se manteve na pista, onde vários rookies e não tão rookies assim, como o jovem Alonso, né? Não é tão rookie assim, acabaram rodando, abandonando aquela corrida e ele se manteve na pista com uma ótima colocação. Não sei por que não foi piloto do dia, deveria ter sido. E aí na China, que ele não fez nada, chegou na mesma posição que ele largou, ele foi piloto do dia, ficou até impressionado no rádio quando o Toto avisou ele. Então, a Mercedes, você torcedor mercedista, tem que ficar muito feliz, não só com a provável renovação e extensão do contrato do Russell, que termina no final desse ano, que teoricamente será de 2 anos para 30 bilhões de dólares por ano. Então, tem que ficar feliz sim, porque tem o futuro com o Antonelli, que pode sim virar um novo Verstappen aí, um novo Hamilton nos próximos anos, pelo que ele já está fazendo em 4, 5 GPs, com um carro que é o segundo, terceiro, talvez quarta força de 2025, onde ele não fica tão atrás do seu companheiro de equipe assim, como a gente vê, por exemplo, na Red Bull, que para mim esse ano vai brigar os dois ali, Red Bull e Mercedes. Então o Antonelli está fazendo um ótimo ano e o Russell parece que a saída do Hamilton, ele realmente tomou essa liderança. Acho que ele olhar o Antonelli como um jovem piloto, então essa confiança eu acho que veio nele e ele realmente está liderando, chegando na frente e tomando esse papel de paizão / líder da equipe. Sim. Então parece que a saída porque o Hamilton é um cara gigantesco. É difícil você alcançar os pés dele. Em resultados e na Mercedes, que a gente comentou no último programa do Bahrein, quando a gente falou da Ferrari do Hamilton. O Hamilton estava na Mercedes, a gente até deu o exemplo aqui de você numa empresa há tantos anos. O Hamilton conhecia todo mundo. Aí imagina o Russell, ele ficava acho que meio acuado ali. Pô, o Hamilton conhece todo mundo, agora o jogo inverteu. Ele é o cara que conhece todo mundo comparado ao Antonelli. E posso comentar? Pra mim, o George Russell leva aquela assim, calada vence, sabe? Tá vindo quietinho. E aí teve um comentário aqui, ó. Milton do Carmo Júnior. Oi, Lai. Saudações de Ribeirão Preto. Ó, meu país, Ribeirão Preto aqui, ó. Eita, irmão. Só queria destacar como o Russell tem crescido como piloto. Acho questão de tempo até ele começar a brigar por título. E mandou, e vai McLaren. Pois é, ó. Vai McLaren. McLaren, enfim. Vamos puxar os nossos brasileiros aqui, mundo afora. A gente teve nesse final de semana também a Fórmula 1 Academy. E começando, obviamente, com o nosso brasileiro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto também, que largou em P20, chegou em P18, pelo abandono de Tsunoda e Gasly. Mas por um momento mostrou bem consistente, acho que uma ele estratégia... estava mais feliz hoje, depois nas entrevistas, exatamente, a gente né? viu ele falando com a Mari um pouco mais animado. Sim. Talvez porque ele fez o máximo que podia e sentiu isso dentro do carro. Bateu roda ali com a... Bateu roda com o Alonso. Naquele momento ali o coração parou, velho. Mas o carro não entrega o que ele quer. Às vezes ele pode estar guiando até o que o carro permite, né? Um pouco mais que o carro permite. Isso também pode prejudicar um pouco a performance, mas a gente torce para que o Bortoleto vai se encaixando, vai aprendendo. É muito diferente, galera. Você tá gente, numa Mercedes... Aí o lance, aí. Ó o lance, gente. Eu fico imaginando o Alonso se mandar assim, ô guri, presta atenção. Vamos voltar no mesmo avião ainda no muro ali, nossa senhora. Olha, gente, essa hora a gente sofreu aqui, viu? Vou contar.
Gostei. Vamos voltar no mesmo avião, será? Será que vai dar carona pro Bortoleto? Pô, o Pob, gente. Olha, Nossa senhora. Mas no caso, gente, eu vou passar um pano verde e amarelo com borboletas desenhadas pra dizer. Ele não viu o Alonso, na verdade. Tava acho que no ponto cego dele ali. Realmente, mas ele mesmo... Né? Até o próprio Alonso no rádio, que normalmente o Alonso fica possesso, né? Ele pesou a mão ali. Mas assim, ele chegou a figurar num P15, fez ultrapassagem. É porque, gente, vocês precisam entender. E brasileiros, por favor, botem isso na cabeça. Ele não tem carro, entendeu? E piloto ainda precisa de carro. Então, um carro assim, ruim desse, a comparação com o Hülkenberg também fica desproporcional, porque o Hülkenberg tem 15 anos de Fórmula 1 de carro ruim. E outra, nesse GP tivemos várias atualizações na Sauber e todas pro carro do Hülkenberg. Mas não deveria no carro do Bortoleto também? Se a gente for olhar friamente, a gente torce pro Bortoleto, ele é brasileiro, mas se a gente for olhar friamente, o piloto mais experiente que vai dar melhores feedbacks para a corrida sobre as atualizações é o Hülkenberg. Exatamente. Então, as atualizações têm que ir para o carro dele mesmo. E o Bortoleto, além de não ter experiência, além de ser um trator, além de ser novo na categoria, ainda vai ter esses problemas de não ter o carro sempre Isso atualizado. Aí foi literalmente um pelinho, né, meus amigos? Nossa senhora, isso aí o coração Não, gente, sério, parou. a gente sofreu aqui na hora. Eu fiquei imaginando se esses dois iam pro muro. Eu acho que eu desmaiava aqui, gente, sério. Porque eles são dois pilotos que eu adoro, né? Todo mundo sabe que eu sou Alonso 7 também. Eu torço pra Red Bull, Verstappen. Alô, Rafael. Mas eu e o Alonso, a gente tem um relacionamento de amor desde quando eu tinha 15 anos. Então, assim, é muito de longa data. Eu tenho 30, quase 35. Então, assim, são muitos anos, tá, gente? Meus amigos, mas temos boas perspectivas do Bortoleto dentro do Paddock Club, ó, do Paddock da Fórmula 1, porque muita gente elogia, compara-o com vários pilotos que estão hoje brigando ali na parte de cima, que tem muita experiência. A própria comparação que ele fez também junto ao Russell, né? Comparou muito esse começo de carreira dele com o Russell, ela começou na Williams, o Russell, um pouco mais difícil. Todo mundo até torcia por um pontinho do Russell e tudo mais. E um dos diretores da Sauber, o Beat Zender, é isso? Exatamente. Bitzender, isso mesmo. Comparou o próprio Bortoleto a Charles Leclerc, que começou também na Sauber, ainda quando era Alfa Romeo, comparou também com essa gana de querer sempre estar aprendendo, de querer desenvolver o carro, de aprender mais sobre o carro. E acho que a gente também tem que ver com bons olhos esse desenvolvimento. É o primeiro ano, é a 5ª corrida dele. E os elogios, né? Muita gente elogiando. Então, isso vale muito mais, às vezes, com o resultado de o piloto nos bastidores se mostrar comportado, se mostrar interessado em melhorar, não largar a equipe. O carro é isso, o carro é aquilo. Em simulador, e trabalhando. Exatamente. E é isso que ele tá fazendo. Nas entrevistas só fala mal do carro, mal de todo mundo, que não é o que ele faz, né? Ele faz o contrário disso. Ele sempre puxa a responsabilidade para ele. Eu acho isso de uma maturidade muito grande, né? Muito legal. Torceremos pelo nosso Gabriel Bortoleto. Pra gente finalizar, passar a nossa classificação do campeonato, temos aí direção, que a gente falou muito, tá faltando uns 2 minutinhos, bora. Piastri, new leader, Novo the championship. líder. Agora vai. meus amigos. Ei, Landinho. 10 pontos, hein, galera? 10 Landinho. pontos. E ó, o Verstappen só 2 pontos no Norris, hein? Será que o Verstappen vai conseguir chegar ali em segundos? Ó, esse GP de Miami. Laís, quanto tempo pode você ser não crucial, via? Hein? Você não via aquele nome no P3? Nossa, faz Desde tempo. semana passada. Não, Vamos gente, fazer a marcha fazia bons- fúnebre para Laís Souza. Vai, gente, olha. Chora peito. Olha. E olha, o que a gente falou da O Mercedes... Verstappen foi de base. O que a gente falou da Mercedes, olha só. Russell e Antonelli, entre as Ferraris, que não era o que a gente esperava essas Ferraris mais acima. Sim. E olha as surpresas daquele final dessa tabela aqui. Albon, mas principalmente o Ocon. E o Stroll, nem vou falar do Stroll, gente, porque... o Stroll, enfim. O Ocon, mas o álbum, gente, a Williams, hein? E ó, vale também destacar que hoje o Sainz foi super bem na corrida, classificou super bem. Acho que o Sainz começou a se entender ali com a equipe. O Sainz chegou em Agora. 8º hoje, Albon em 9º. Se eu não me engano, o primeiro GP que o Sainz realmente chega na frente Do álbum, sim.
Sainz, que tá reclamando muito da adaptação desse carro, de tudo mais, tá jogando um pouco, ao contrário do Bortoleto, tá jogando um pouco pro carro, né? pra equipe, mas foi pro Q3, se classificou em 6º lugar, acabou caindo um pouquinho para 8ª colocação, então parece que o Sainz está melhorando aos poucos, como ele já falou, não espera, durante muitas corridas aí, não espere nada de mim, então vamos ver se ele tira aquela posição do álbum. Classificação de construtores, gente, vamos lá. a Williams em 6º, hein? Caramba, arrasa em 5º. E tá acontecendo uma coisa que todas as equipes pontuaram. Todas as Que equipes não é uma coisa pontuaram. comum de acontecer na Fórmula 1. Sim. Muito tempo isso McLaren acontecendo. liderando, tranquila. Mercedes em 2º. Olha pra você ver qual é a diferença, gente, de você ter 2 pilotos pilotando na equipe. Que não é o Realmente caso da pilota. Red Bull, né? Tendo 2 pilotos pilotando e pontuando, a gente tem a Mercedes que não tem nenhum dos seus pilotos em 2º ou 3º. Né? A gente não tem ali. Mas tá ali em 2º no Construtores. E é aí que entra o dinheiro, tá, gente? Para quem não sabe, Construtores é mais importante para a equipe, para a Fórmula 1, do que pilotos, porque é o que paga a conta. Então, McLaren... A gente lembra mais dos pilotos, né? Sim. Porque a gente acaba torcendo para um outro piloto e tudo mais. Mas o que as equipes querem mesmo, a exemplo das estratégias da McLaren, Sim. é o Construtores, que é o que dá dinheiro para pagar os pilotos, para pagar esse tanto de desenvolvimentos, melhorias, túnel de vento, como a Lai bem trouxe da Aston Martin, falando da Red Bull. Uma coisa que eu queria trazer do Construtores é o quanto que afetou o Gasly a batida com o Tsunoda hoje no começo do GP, porque a Alpine está em penúltimo, empatada com o nosso tratorzinho da Sauber com 6 pontos. E a diferença deles para o 7º lugar é só 4 pontos da Aston Martin e a Racing Bulls, um só. Então o Gasly, que se classificou bem de novo, foi pro Q3 de novo, provavelmente pontuaria nesse GP e tiraria a Alpine do penúltimo. Quanto que foi prejudicial aquele acidente. Aquela vacilada do Tsunoda, né? Ai, Não vou entrar nesse ponto. Ai, gente, minha Red Bull não tem 2 pilotos e coitado, quando ela consegue um piloto. Porque assim, o Tsunoda foi bem, foi pro Q3, classificou bem, tinha tudo pra pontuar, enfim, triste. Um dia da caça do caçador. Pra gente finalizar esse programa em alto astral e com treta pra semana inteira, a gente discutir nas redes sociais. Piloto do dia e bagre do dia. Vamos começar pelo mais fácil, que é o bagre do dia, que pra mim foi o Japa, Tsunoda. Tsunoda foi barbeirinho ali, junto com o Gasly, meu bagre do dia também foi de Tsunoda, gente. Não tem como, tadinho. Eu tava torcendo pra ele bem, mas que barbeirada desnecessária, né? Poxa, custa pontuar, bagrezinho do dia, assim. Lembrando que a gente também não tem ainda, quando a gente tá gravando aqui ao vivo, nesse momento, o Cola no Grid, a gente não tem definição sobre se teve ou não punição pro Norris. Se teve punição, pra mim é bagre. Por enquanto, não. Por enquanto, eu tô olhando aqui. Tô com você, E Lando. você, amor? Eu quero saber quem é seu bagrezinho Ai, do não. dia. Bagre do dia, vamos lá. Não. Bagre do dia, eu tentei. Não. Eu me tentei. esforcei. Não. Mas Lá o vem. nome que me veio à mente, o bagre do dia, é o nosso pipoqueiro Lando Norris. Porque, meu amigo, Diretor, vou com virar a mesa, uma diretor. McLaren, você bater, ficar em P10 na primeira tentativa do Q3 e depois ir pro GP e chegar em quarto, amor, mas ele ganhou 6 posições, largou em 10º e terminou em quarto. Mas isso, a direção o Gasly vai- e o Tsunoda que tava na A frente direção dele concorda, Fazer abandonaram. lobby pra isso ainda? O Gasly e o Tsunoda que isso? abandonaram. Então, A na direção real... concorda, hein, com o bagre. Exato. Vai fazer lobby ainda? Na real, Vou virar a mesa, hein? o Tsunoda... O Pérez ganhou 2... O Pérez, meu Deus do céu. Eu lembro até Tô do com a Lando Red Bull na Norris. cabeça. Lando. Lando Norris ganhou 2 posições com essa batida do Gasly e o Tsunoda. Então, ele ficou em P8. Ele ganhou só 4 posições com o carro mais dominante do grid, tendo que defender a liderança de um campeonato. Então, assim, não conseguiu passar a Ferrari na draga, na zica que a minha Ferrari Passou. tá. Falar isso sendo Então, dito por um ferrarista. esse menino é o bagre do dia. Pipoca Norris. Meu Deus, olha. Piloto do dia. Piloto do dia, pra mim... Qual câmera eu vou olhar? Que eu vou falar uma coisa bem séria agora. O piloto do dia, votação oficial, foi o Max- Verstappen. Foi Max Foi o Verstappen. É. Tá, piloto do dia pra mim, Lando Norris.
Lando Norris. Hoje esses dois vão sair daqui de fez uma... MMA. Beleza, errou na classificação. Já falei, errar é humano, erra. O cara tava no limite, tentando ir pra cima. O paninho aqui, ó. Olha o paninho aqui, ó. Não, eu acho que a gente não viu a mesma corrida. A gente não viu. Largou de P10, chegou em P4, uma pista difícil de ultrapassar. Tá ali 10 pontinhos só. Tô tentando, cara. Piloto do dia é Oscar Piastri, né, cara? Tô brincando, obviamente, mas sim, piloto do dia pra mim, Oscar Piastri largou bem, jogou o Verstappen pra fora. Eu falei que concordava com a punição devido às regras da FIA. Mas pra mim, cara, esse estilo de track limits aí não é muito coerente. Bagre do dia pode ser track limits também? Pode ser track limits também. Mas, óbvio, pra mim, sem brincadeira agora, pra mim, piloto do dia, quem venceu e foi muito bem, sem danos, foi Oscar Piastri. Pra mim, o piloto do dia também é o Piastri. Na verdade, eu até cheguei a comentar com vocês que eu ia falar do Radiar, que fez uma excelente corrida, tá fazendo muito bem, se estabilizou ali como nome da Racing Bulls. Mas, assim, eu tô ali entre o Verstappen, porque carregar a carroça que ele tá carregando. Porque, gente, a Red Bull não tem carro. É fato. É o terceiro, só não tá sendo o quarto carro do grid, porque a Ferrari não se ajustou ainda. Entendeu? Mas, assim, eu vou de Piastri e Max ali, que parado, porque pra mim os dois deram um show hoje. Verdade. E ambos mereceram o título de piloto do dia. Ó, eu tô do contra hoje nesse programa, porque os dois estão combinando o piloto do dia, o Bagre. Eu não vou escolher Oscar Piastri. Pra mim, eu vou ser pela primeira vez, eu acho, no colo do grid desse ano. Serei clubista hoje. Ele vai de Hamilton. Não, ele nem tanto. Piloto do dia pra mim, Charles Perceval Leclerc. Por quê? Menino Leclerc largou em quarto. Nessa draga que a Ferrari não tem um bom carro. Foi para uma estratégia de esticar o primeiro stint bastante, que até se mostrou relativamente boa. Ele parou na volta 29. E depois, além de conquistar um pódio largando em quarto, o Russell fica para trás, que vem fazendo pódios, a gente comentou no programa. Ele ainda segurou o Lando Norris relativamente. Então, serei clubista hoje, piloto do dia para mim, Charlinho Leclerc. Mas eu fui meio clubista, eu falei do Verstappinho também. Todo mundo meio clubista aqui hoje nessa etapa. Lembrando, alô, dona FIA, vamos parar com essa coisa de uma parada. Vamos tornar obrigatório 2 paradas. Eu também certo? acho. Não, eles têm consenso, vai ser assim esse ano já. Consenso, todas as etapas, no mínimo 2 paradas. Tocou o sininho aqui no ouvido do Cola no Grid. Vamos finalizando, meus amigos. Infelizmente, tudo que é bom chega ao fim, não é mesmo? Mas estaremos aqui daqui 2 semanas. GP de Miami, que promete, hein? Promete. GP de Miami, que é à tarde. Então, dá pra fazer aquele happy hour assistindo Cola no Grid, gente? Isso, assim. Vamos trazer umas bebidas, botar aqui embaixo da mesa. Vamos tomar um, assim. A direção da Band não nos ouça nesse momento. Dessa vez a gente vai trazer a asa do borboleta? Eu acho que a gente... Vamos fazer isso? A gente tem 2 semanas para se preparar. Vamos preparar. 2 semanas. Começar o programa todo mundo de asa de borboleta, eu acho justo. Meus amigos, você ligado junto com a gente aqui no Band Play, no band.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta, como já falei, no GP de Miami. Lá e muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada à audiência que está sempre aqui conosco. Semana passada a gente teve uns números maravilhosos. Mais uma vez, muito obrigada por vocês que nos acompanham e estão sempre conosco aqui no Cola no Grid. Se a gente às vezes faz uma piadinha ou outra com o seu piloto, é tudo com muito amor e muito carinho, entendeu? E assim... Na resenha. Na resenha, porque aqui é uma resenha de fã para fã. E lembrando, GP de Miami estaremos aqui, belíssimos, pleníssimos e prontos. Belíssimos, eu e o Mo deixo pra você essa belíssimos, parte. entendeu? Verdade, Belíssimos. verdade. E assim, com certeza a gente vai ter uma corrida, gente. Vocês se preparem, essas 2 semanas é pra gente acalmar o coração. É isso porque aí. no GP de Miami, muita coisa do campeonato vai ser decidida aqui. Ei, Moa, meu parceiro, muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Lai. Mais uma vez, uma honra estar dividindo aqui o microfone e a bancada com vocês. E com vocês de casa, como a Lai comentou, vocês que marcam a gente, mandam mensagem pra gente nas redes sociais, comentam no vídeo do YouTube depois quando sai e acompanham aqui ao vivo. Valeu demais. Como a Lai comentou, 2 semaninhas de espera e o GP de Miami tem tudo para ser a virada de chave de Norris. Ou a consagração, ou afundar de vez, né? De então, Piastri. teremos várias narrativas para esse GP de Miami e falaremos todas elas aqui, né? Então, Com certeza. obrigado.
Maravilha, turma. Obrigado mais uma vez. Você que está assistindo agora pelo Esportes na Band, se inscreva no canal e também deixa o like aqui pra gente estar junto de vocês nos próximos programas aqui no Cola no Grid, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a toda a nossa direção também, que foi aqui Muito por detrás obrigada, das nossos câmeras. produtores. É isso A aí. gente volta então no próximo GP de Miami, aqui no Cola no Grid, no Band Play, band.com.br, no Esporte na Band, beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!